Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Giruá, no Rio Grande do Sul, mobilizou suas lideranças em uma grande campanha de arrecadação de alimentos para famílias necessitadas e entidades da cidade. Foram arrecadados mais de 5 toneladas de alimentos. Agora nós vamos conversar com o pároco, o padre Marcos Bialosor, ele que é também coordenador de pastoral da Diocese de Santo Ângelo. Seja bem-vindo, Padre Marcos, aqui ao programa Pai Eterno. Boa tarde, é uma alegria estar com vocês ao vivo nesse momento pela TV Divino Pai Eterno. E ser escolhido para essa entrevista é uma grande honra, né? Estar com vocês nessa tarde de frio aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Giruá. Uma alegria, Padre Wellington e a Caísa, né? Que bom. Isso mesmo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Padre Marcos, eu começo perguntando, como é que foi imaginada essa iniciativa aí por parte da paróquia para essa campanha de arrecadação de alimentos? Em primeiro lugar, uma grande necessidade, né? Diante da pandemia que iniciamos, a paróquia também ficou numa situação difícil. Todas as nossas atividades foram canceladas. Nós tínhamos programado uma grande missão popular no ano passado. E o que aconteceu? Foi tudo parou. O comércio parou, foi aquele grande pânico no começo e começou também o desemprego, né? Que continua, né? Continua. Mas nós tivemos esta ideia de fazer alguma coisa. E eu lembro que a gente começou pela essa prateleira solidária que apareceu ali nas imagens, né? Eu pensei assim, muita gente tem, mas tem muita gente que já não tem mais o que comer, né? Então a gente fez essa ideia da prateleira solidária para atender aquelas pessoas que iam no mercado e não conseguiam comprar tudo aquilo que precisavam para a sua família, né? Então a gente pensou nesse primeiro momento esta campanha através dessa prateleira solidária que deu muito certo, né? Muita gente trouxe alimento, muita gente levou alimento para a sua casa e mobilizou primeiro a cidade toda, porque essas coisas elas acabam espalhando pela cidade inteira. Nossa cidade tem 17 mil habitantes e todo mundo quis ajudar. E a gente percebeu que poderia fazer mais. Então, a gente mobilizou mais adiante uma primeira campanha. Essa das fotos que estão aparecendo é a última campanha, mas houve uma primeira campanha que foi um ensaio, né? Também deu certo. Deu certo e as pessoas realmente se mobilizaram para uma atitude mais concreta, né? Porque isso está nos assustando muito, né? E esta campanha Tempo de Cuidar é um tempo assim necessário para a gente se mobilizar. Isso que a gente fez, se mobilizou. Ô padre, quando o senhor ia falando de cada projeto, né, de tudo que ia sendo colocando em prática, a prateleira solidária, depois a campanha que vocês fizeram, o senhor sempre fez questão de falar, e deu certo. O senhor percebeu que só falta motivação para as pessoas se unirem e se ajudarem a viver a solidariedade? Pois é, olha, eu tinha um pouquinho de receio. Eu pensava assim, eu não vou conseguir mobilizar esse povo. Eu não vou conseguir ajudar esse povo. Só que é muito mais fácil do que imaginamos. É só mobilizar. É só ir na rádio falar. Nós temos as redes sociais que a gente pode ocupar hoje e nós temos os empresários. Nós temos pessoas que têm condições. Eu falava, inclusive na missa, Giruá é conhecida como a capital da produtividade. Aqui se produz muita soja. E eu dizia assim, como uma cidade como Giruá, que produz tanto alimento, não vai poder sustentar os seus pobres, não vai poder ajudar aqueles que necessitam? Então, foi essa iniciativa que a gente teve e os empresários também se mobilizaram, ajudando, trazendo cestas básicas, e foi uma maravilha. Eu acho assim que às vezes nós pecamos pela falta de iniciativa.
tem que ter iniciativa e tem que contar com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e a partir disso, assim, é maravilhoso o que a gente pode fazer. E a alegria está mais, às vezes, em dar do que receber, né? As pessoas que trabalham comigo, eu vejo a satisfação deles de conseguir ser também um mensageiro da caridade, de levar o alimento àquela família que às vezes tem 4, 5 filhos, uma situação difícil, e de repente eles chegarem com aquele sinal de esperança, né? E na Páscoa foi muito interessante porque a gente recheou as cestas com chocolate, né? Porque as crianças gostam, né? Precisam também de um docinho, de um mimo, né? Então foi assim, a gente arrecadou tanto chocolate que ele sobrou, né? Então, uma maravilha, uma coisa boa assim de se ver e de se vivenciar nesse tempo também. Agora, padre, muita gente que está nos acompanhando pode perguntar assim, qual que é a situação econômica da cidade de Giruá e da região? Para a gente poder contextualizar essa necessidade, porque muitas pessoas, quando a gente fala no sentido do Brasil, imaginam o Sul desprovido de necessidades ou até mesmo de pobreza. E a gente imagina que a pobreza esteja concentrada, às vezes, somente em outras regiões. Fala um pouco para a gente sobre isso, para a gente poder compreender essa realidade socioeconômica, para entender essa necessidade grande que o senhor apontou para nós. Padre, assim, quem sabe o Brasil olha para o Rio Grande do Sul como um lugar de muitas indústrias, de bastante plantações, enfim, mas assim, um lugar também de muita desigualdade. Muitos têm muitas lavouras, plantam espaços enormes de lavoura, mas tem gente que está desempregada, tem gente que não tem essa condição de ter a sua lavoura. O que aconteceu na nossa região das Missões? O êxodo rural, muitas pessoas venderam a sua terra e vieram para a cidade, né? E vocês sabem que existe aquela fantasia de que na cidade tudo é melhor, tudo é mais fácil, mas não é bem assim. A dificuldade para se conseguir um emprego, não tem qualificação, e essas pessoas começam a se aglomerar nas vilas, nos bairros mais pobres, e aí começa a pobreza. E aí começa as pessoas a passarem dificuldade. Então, pobre, como diz Jesus, pobre tem em todo lugar. E sempre teremos pobres junto conosco. E é para eles que a gente arregaçou as mangas e tentou, pelo menos um pouco, sanar a fome, né? E a fome aqui em Giruá, ela continua, porque ainda falta muita partilha, né? Muita partilha entre aqueles mais necessitados, e por isso a gente tenta, através da nossa igreja e outras igrejas também, de outras denominações religiosas, também fazem esse trabalho bonito. Então aqui estamos fazendo a nossa parte nessa realidade, na nossa realidade aqui, mas é a realidade também de todas as cidades. Todas as cidades têm muita gente rica, mas tem muita gente pobre também. Isso acontece em todas as regiões, não é, padre? Isso é claro, né? A situação tá por todo lugar, de pobreza, de necessidade, e como está sendo importante essa campanha Tempo de Cuidar. E diante dessa mobilização, padre, que vocês estão fazendo hoje, falando de Giruá, gostaria que o senhor falasse para a gente como que se dá a distribuição dos alimentos. Tem cadastro das famílias, como que é essa distribuição? Assim, Caísa, no primeiro momento, na primeira campanha que nós realizamos, a gente conseguiu cadastrar. E a Igreja Católica tem muitos braços que nos ajudem. São os ministros, né? Os ministros que atuam nos bairros, nas capelas. Então, eles são aqueles que enxergam as necessidades. Não adianta eu ir no bairro e começar a distribuir cesta, porque eu não conheço a realidade. Tem gente que seria justo receber, mas tem gente que tem condições e não precisa receber. Mas aquelas pessoas que estão nos bairros, eles sabem quem entregar a cesta. Então, a gente não entrega nenhuma cesta aqui na matriz.
são os nossos ministros voluntários que levam até as comunidades carentes. Então, é dessa forma que a gente faz, porque também, se todo mundo vier aqui, a igreja vira um centro de distribuição. E a ideia não é essa, né? Os nossos voluntários fazem esta parte tão bonita e, inclusive, nós estamos agora numa campanha do agasalho. Aqui, né? Aqui nós temos o frio, que também piora tudo, né? Hoje, por exemplo, amanheceu fazendo 5 graus. E nós temos a campanha do agasalho. O que consiste a nossa campanha do agasalho? Em arrecadar roupas, cobertores, tudo aquilo que precisa para o inverno. E a gente fala que campanha do agasalho não é descarte, né? Às vezes as pessoas descartam o seu lixo na campanha, né? Isso acontece muito. Então a gente frisa, coisas boas, coisas que podem ser usadas pelas pessoas. Nós arrecadamos essas roupas e depois nós realizamos o brechó solidário. O que é o brechó solidário? Nós vamos até as comunidades carentes com uma equipe, né? Com a equipe que nos ajuda, que são os ministros da Eucaristia e demais voluntários, e a gente faz um brechó e vende essas roupas entre R$1, R$2, R$3 no máximo, né? Para depois, com esse dinheiro, comprar cestas básicas para entregar para as famílias pobres mesmo da nossa comunidade. Porque, assim, se a gente só entrega gratuitamente, a gente percebe que as pessoas pegam roupas de braçadas, né, como se diz, e às vezes descarta na sarjeta, né, porque não serviu, porque não gostou. Então, a gente cobra esse valor simbólico para que eles também valorizem esse agasalho que estão recebendo, né? Então, tudo é feito nas próprias comunidades, nos próprios bairros, sem essa centralização aqui na igreja matriz, né? Mas indo para as periferias, conhecendo também a realidade deles, né? Porque isso é muito importante, conhecer a realidade deles, estar com eles nesse momento também. Agora, diante desse convite que a gente tem na Igreja do Brasil, padre, para mobilização, para suprir essa necessidade que as pessoas estão passando por conta da pandemia, fala um pouco para a gente das experiências aí na Diocese de Santo Ângelo. O senhor que está bem mais próximo da questão pastoral, né? Fala para a gente como é que essa iniciativa, campanhas semelhantes como essa estão sendo desenvolvidas por aí. Sim, eu acho que campanhas em todas as paróquias estão sendo promovidas, né? Assim como a nossa realizou, em outras paróquias também. E interessante, né? Em cada paróquia uma criatividade, uma forma de atuar na caridade. Aqui em Santo Ângelo, na nossa diocese, muitos gestos estão acontecendo, os movimentos, né? Os movimentos também estão envolvidos nesse sentido. E então acontece. Inclusive, nós tivemos uma formação hoje e o nosso bispo fez um apelo no dia 3, dia de Corpus Christi, que nós possamos, através das celebrações que teremos, ainda muitas online, né, fazer a arrecadação de alimentos, arrecadar esses alimentos como um gesto concreto, né, como algo que realmente é necessário para esse tempo de pandemia. Mas a igreja não está se omitindo. Felizmente, a igreja está com propostas tão bonitas de ir ao encontro das pessoas mais necessitadas em todos os lugares, né? Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas necessitadas e a igreja está ali, de uma forma às vezes muito silenciosa, de uma forma às vezes muito nas suas periferias, fazendo o seu trabalho, que não é o trabalho de dizer, eu estou fazendo muito, quero fazer muito, não. Sempre a igreja é silenciosa na sua ação social, sempre a igreja tem essa atitude de valorizar a pessoa que está necessitando. O padre, vocês arrecadaram mais de 5 toneladas de alimentos. Esses alimentos, além das famílias que necessitam, que vocês estão fazendo a doação, estão sendo destinados também para entidades, tipo asilo? Tem alguma coisa relacionada a isso?
Tem. Na verdade, Caísa, foram mais de 5 mil. Provavelmente chegou a 8 a 10 toneladas, porque a primeira que a gente fez, né, a gente arrecadou pelo menos umas 4 toneladas, né? Sim, nós temos o asilo aqui em Giruá, né? Então a gente destinou cestas básicas para o asilo e também para o nosso hospital, né? E o nosso hospital está cheio, tem muita gente sendo internada no hospital e também nós destinamos algumas cestas para o nosso hospital e também em torno de 20 cestas para o pessoal da reciclagem. Nós temos uma instituição aqui em Giruá que faz a reciclagem do lixo, e então também para essas famílias nós destinamos mais de 20 cestas para eles também. Então a gente percebe também a necessidade de cada instituição e a gente tenta ajudar, né? Ótimo. Agora, na igreja de Santo Ângelo, como está sendo organizado para que não aconteça a exposição, tanto de quem ajuda, quanto de quem está precisando de ajuda? Vocês estão tomando os cuidados? Como é que está sendo feita essa orientação? Porque, de alguma forma, numa mobilização como essa, a gente conhece bem comunidade, né? O povo, às vezes, vê nisso até um motivo para aglomerar. Como é que vocês estão fazendo para que não sejam expostos, tanto quem ajuda quanto quem é ajudado nesse momento? A gente tem que cuidar também, porque quem está, às vezes, trabalhando também pode ser contaminado, né? Também pode acabar ficando muito exposto ao vírus. Então, todo o cuidado, toda a atenção nesse sentido. Mas, assim, padre, eu vejo assim que ir ao encontro daquelas pessoas que precisam. E é por isso que os nossos agentes de pastoral fazem esse trabalho bonito, né? De ir ao encontro, conversar com aquela família, porque não basta somente ir lá e colocar uma cesta básica na porta da família e deu. Não, nós temos que ir lá conversar. São pessoas que também estão carentes de atenção, de carinho. Então, aqui, essas pessoas que fazem esse trabalho, que são os voluntários, que são os agentes, eles vão ao encontro trazendo também o conforto, porque as pessoas estão muito agitadas, estão nervosas, né, estressadas com toda essa situação. E hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa diocese está passando por mais um momento difícil. Nós estávamos muito tranquilos e, de repente, só em Giruá, em uma semana, mais de 110 casos de coronavírus. Então, de repente, as pessoas entram também numa angústia, né? O que vai acontecer? Puxa, mas estão sendo vacinados e agora tantos casos de novo? Então, acho que a presença da igreja também é uma presença consoladora e que vai ajudando, mas essa presença amiga. Acho que precisamos, nessa pandemia, ser uma presença amiga para essas pessoas e trazer o conforto, não somente alimento, mas também a palavra de Deus. E os nossos agentes também estão preparados para isso, para levar uma mensagem, para atender essas necessidades que vão aparecendo dentro desta pandemia. Ô padre, quando o senhor fala de Giruá, o senhor, né, diz ainda tem muita gente que precisa ser ajudada, que ainda estão passando fome, que nós precisamos nos mobilizar. A situação da pandemia que o senhor falou que aí também está difícil. Tem algum projeto para daqui para frente, para essa campanha, para ajudar mais pessoas? Como que está aí a expectativa? Assim, pensamos que dá para fazer mais campanhas. Acho que essas campanhas também têm que ser organizadas, né? Bem organizadas e bem planejadas para que elas sejam eficazes, né? A gente também não pode dar toda hora a gente estar pedindo, né? Quando vê, as pessoas também cansam. Então, em determinados momentos em que a gente sente que está mais difícil, que a situação está piorando, pois bem, aqui nós começamos mais uma campanha. Então, essa campanha agora de Corpus Christi, do dia 3 de junho, também será uma pequena campanha, né, que vai ajudar muitas pessoas. Então,
pontualmente a gente vai organizando conforme a necessidade das pessoas carentes. Entendi. Tá certo. Padre, a gente quer agora que o senhor deixe uma mensagem como experiência de quem realizou essa mobilização para quem está nos acompanhando e também, claro, ter essa mesma coragem, essa mesma disposição de aderir à campanha Tempo de Cuidar, porque, como o senhor disse, né, no início, às vezes a gente começa a pensar dos desafios e pode até desanimar antes mesmo de começar. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os fiéis, para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, para que também sejam inspirados nesse movimento que a Paróquia Sagrado Coração de Jesus fez com tanta beleza nessa campanha de arrecadação. Padre, eu acho que a mensagem é a do Cristo. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, ele pediu para que as pessoas sentassem em pequenos grupos, ou seja, que as pessoas se organizassem e ficassem unidas. E é sempre a partir da união das pessoas que nós conseguimos fazer boas coisas. É a partir desta união e não da divisão, porque a gente percebe que o cenário é de divisão e não de união. Então, vamos nos unir. Assim como Cristo nos uniu, ele nos une nas comunidades, e é nas nossas comunidades que nós devemos resolver os nossos problemas. Se nós temos um problema na nossa comunidade, pois nos unimos para resolver esse problema. Se é o problema da falta de agasalhos, pois nos reunimos. Se é o problema da falta de comida, pois vamos ajudar. Então, ir ao encontro. A multiplicação se dá a partir de um coração generoso, a partir de uma disponibilidade que eu tenho. E temos que ter nesse momento essa disponibilidade. Essa pandemia é comparado a uma grande guerra. Estamos numa grande batalha, numa grande guerra. E a guerra, ela acaba vitimando muitos. E as vítimas são as vítimas da fome, do desemprego. E a igreja é esses socorristas que vão ao encontro dos mais feridos, daqueles que ficaram para trás, que não conseguiram avançar. Então, que nós sejamos esta igreja solidária, uma igreja que não deixa ninguém para trás. Nós não podemos esquecer ninguém nesta batalha. Nós sabemos que temos os nossos médicos, os nossos enfermeiros lá na frente, lutando junto com os doentes. Mas nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte, né? De ajudar, de socorrer, de ser, de fato, um tempo de cuidar da vida que está tão ameaçada e que está tão sofrida. Então, quem sabe é um apelo para as comunidades, né? Vamos ajudar. Ficar assim com o ouvido bem atento para alguma campanha que aparecer, campanha séria, né? Uma campanha séria, né? Ir ao encontro e fazer a nossa parte. Sempre tem um agasalho sobrando na nosso armário, né? Aquele que a gente não usa. Sempre tem um alimento também na nossa despensa que a gente pode também doar para alguém, ou até mesmo, se você pode, uma cesta básica, por que não? E tenha certeza que Deus dá em dobro para aquele que é generoso, tá bom? Tá certo. O padre Marcos Bialosor, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Giruá, Rio Grande do Sul. Padre, muito obrigado, forte abraço e desde já também o nosso abraço aí para todos da cidade de Giruá e da Diocese de Santo Ângelo. Um ótimo trabalho, viu, padre? Obrigado pela oportunidade, né? E que vocês possam ser esse grande instrumento de evangelização e de cuidado pela vida, tá bom? Uma boa tarde a todos. Amém.